Em um mundo onde um herói e um rei demônio coexistem, o herói é alguém que luta pelo bem do império. Bom, já o rei demônio, ele é o verdadeiro regente do reino demoníaco. O herói tira seus poderes do mundo e os usa com o único propósito de matar o rei demônio. E por outro lado, o rei demônio existe justamente para matar o herói. É uma batalha entre lados, entre o bem e o mal. E aqueles que são obedientes ao rei demônio são conhecidos como comandantes. Salve, meus nobres! Você curte anime e manhwa e está à procura de roupas confortáveis e estilosas para usar no seu dia a dia? Bom, eu apresento para vocês a loja Luffy Pro. Lá eles estão com a super coleção de moletões e camisetas de anime que só a Luffy Pro tem. Eles possuem uma variedade de design dos seus personagens favoritos para você escolher. As roupas são feitas com materiais de alta qualidade para garantir que você fique quentinho e confortável durante o ano todo. Além disso, os produtos são licenciados oficialmente pelos criadores, garantindo a autenticidade de cada peça. Usando meu cupom, vocês vão ter 10% de desconto em qualquer peça que adquirirem na loja. Não perca mais tempo e acesse o link que vai estar aqui na descrição e nos comentários e adquira agora suas roupas de anime. Fala aí, meus nobres, beleza? Estavam com saudade de mim? Estou bem, graças a Deus, né? Espero que vocês também estejam. O recap de hoje vai ser sobre uma que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like e compartilhe o vídeo. Estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Bom, a história começa com uma batalha entre o herói, o rei demônio e seus subordinados. Bom, os subordinados do rei demônio chegam na batalha e quebram geral na porrada. Não existia ninguém que conseguia bater de frente com eles. Quer dizer, só o herói conseguiu lutar de igual contra eles. Contudo, existia uma pessoa que matou um herói antes. Essa pessoa era chamada de Comandante Zero, o demônio Arut, que tinha sua identidade de Coringa do rei demônio. Ele também é o talento que o rei demônio mais amava. Bom, apesar de todos no reino demoníaco acharem que o Prota é a pessoa mais forte de lá, na verdade, era totalmente ao contrário. O Prota era a pessoa mais fraca, e ele estava tentando fazer de tudo para sair do reino demoníaco. Em seguida, ele entrega uma carta de demissão ao rei demônio, que rapidamente fica pistolado, falando que não deixaria o Prota ir, implorando o cara para ficar. O rei demônio logo pergunta por qual motivo ele queria deixar o reino demoníaco, ou se algum subordinado tinha desrespeitado o Prota. Mano, o rei demônio, ele é o cara mais poderoso do reino demoníaco, isso todo mundo já sabe. Mas o quanto esse cara baba o ovo do protagonista é surreal. Em seguida, o rei demônio pergunta se era por conta que ele não tinha mandado o Prota para nenhuma briga recentemente, até que o corpo do Prota começa a sair aquele ketchup. O rei demônio, vendo aquilo, já dá um gritão, chamando os médicos para atender o Prota. O médico faz o diagnóstico no nosso meninão e fala que isso que estava acontecendo com ele eram os efeitos colaterais da ferida que ele sofreu na batalha contra o herói. O rei demônio já fica pistola, falando que não queria escutar o que ele já sabia. E sim, ele queria era que o médico curasse o nosso meninão o mais rápido possível. E se ele falhasse, já sabe o que ia acontecer, né, meus nobres? Bom, o médico leva o Prota até seu quarto e uma equipe de médicos falam dos feitos que o Prota fez. O que o nosso meninão mais queria era apenas se aposentar e viver uma vida normal. O problema é que ele tinha medo de falar isso pro rei demônio e acabar sendo morto. O nosso meninão era o único humano no reino demoníaco, nascido com um corpo mais fraco. Ele acabou sendo julgado de forma errada como uma pessoa forte. E assim, ele acabou se tornando o Comandante Zero, um subordinado do rei demônio. Aí vocês devem estar me perguntando, como que o nosso protagonista se meteu nessa, hein? Bom, é bem simples. O cara simplesmente, por engano, acharam que ele tinha matado o herói e também conseguido parar a autodestruição do herói. E assim, o rei demônio acabou o recrutando para ser o comandante. Só que, para que ninguém descobrisse que o Prota era um fracote, esse sangue que ele bota pra fora, na verdade, não tem nada a ver desse efeito colateral da batalha contra o herói. É pala do nosso meninão. O Prota ele tinha um ajudante chamado Ed. Bom, o Ed tinha ido até o reino humano pegar alguma coisa para o Prota se distrair. No reino demoníaco, o Ed conseguiu trazer um cubo espelhado. O Ed se importava muito com o Prota e diz que vai fazer de tudo para conseguir achar uma cura. Enquanto isso, o rei demônio estava lendo a carta de demissão do Prota. Ele diz que
não dava para saber o que o Prota estava pensando com aquele mesmo rosto de sempre. Ele lembra que o nosso meninão sempre foi assim, desde quando ele o conheceu, naquele lugar onde supostamente o Prota matou o herói e bloqueou a sua autodestruição. Vários demônios se questionam de como o Prota ainda estava de pé, depois de ter recebido o suposto ataque direto do herói. Tô dizendo suposto, porque não foi bem assim que aconteceu, tá ligado, meus nobres? O Rei Demônio, vendo aquilo, já pergunta o nome daquele rapaz, e ele responde com bastante coragem que se chamava Deon Hart. Rapidamente, o Rei Demônio pergunta se ele não gostaria de se juntar ao exército do Rei Demônio. O Rei Demônio cita que ele sempre foi livre no reino demoníaco, mas não era como se ele pudesse mandá-lo em uma missão. Depois ele observa algo na carta do Prota e convoca uma reunião com todos os comandantes do reino demoníaco. Esse Rei Demônio é muito baba-ovo do Prota, cê é louco. O Prota fica pistolado por conta dessa reunião aí, já que o Rei Demônio tinha mandado ele descansar. Isso era totalmente ao contrário do que ele mandou. O cara chega a chamar o Rei Demônio de maldito. Se bem que ele é mesmo, né? Mas o cara bateu o ovo, mano. Mesmo tu sendo o cara mais fraco do reino demoníaco. Respeita o cara. Em seguida, o Prota lembra que já que era uma reunião, todos os comandantes iriam estar lá. Mano, ele tava muito ferrado. Se ele já tinha medo dos demônios normais, imagina dos generais. O cara ficou todo cagado. O Prota tenta se acalmar para não dar merda, né? E ele entregar de bandeja que ele era um fracote. Até que dois demônios observam o nosso meninão. Um dos demônios fala que não lembrava do nome do nosso meninão. Já o outro fala que estava lá quando o Prota matou o herói. E naquela hora, o Rei Demônio tinha recrutado o Prota e ele tinha respondido sem qualquer excitação: Daemon Aruti. Esses demônios ou são burros ou são surdos. O nosso meninão nem respondeu esse nome, tá ligado? Os caras que inventaram. O Prota, escutando aquilo, em sua mente, fala que na verdade ele disse Deon Hart, não Daemon Aruti. Um dos demônios fala para eles tomarem cuidado, que parecia que o nosso meninão estava de mau humor por não estar indo a batalhas recentemente. E eles saem do caminho do Prota para ele não matar eles. O nosso meninão já pensa: como que eu vou matar esses retardados, mano? Eu sou 100% fraco. Mal conseguiria acertar um soco nesses caras. O mal entendido só aumentava conforme o tempo passava. Mas, pelo lado bom, ninguém tem coragem de bater de frente com o nosso meninão. Se isso continuasse assim, o Prota ia morrer e nem ia demorar muito tempo não. E para evitar isso, o Prota precisava sair do reino demoníaco urgente, antes que descobrissem o seu segredo, que na verdade ele é a pessoa mais fraca de lá, e nem é meme. O Prota caminha até a porta do palácio, onde a reunião iria acontecer, até que dois guardas demoníacos tremem ao verem o querido Daemon Aruti. Que nome ridículo! O nosso meninão já manda eles abrirem a porta. O Rei Demônio, vendo o Prota, já fica feliz por ele ter aparecido atrasado, mas apareceu. O nosso meninão sente a atmosfera do salão e já treme na base, mas ele não podia demonstrar essa fraqueza. O primeiro general demoníaco, Jaika, já fala que o lugar do nosso meninão era o lado do Rei Demônio, simbolizando que eles eram do mesmo nível, ou quase do mesmo nível. O segundo general fica encarando o Prota, pensando que não importa quantas vezes ele olhasse para ele, ele sempre ia parecer fraco. O segundo general queria muito lutar contra o nosso meninão, para assim ele testar suas forças. Já o sexto general demoníaco pergunta se o Daemon Aruti estava se achando demais para chegar tão tarde, e ele já leva um tapa da quarta general, chamada Idélia, chamando ele de estúpido e que algo deve ter acontecido para o Prota chegar tão tarde. Aqui vemos a puxa-saco do nosso meninão, a 11ª general, Lilinel, falando como podem ser tão rudes com o Daemon. Enquanto isso, o Prota estava se cagando do lado do Rei Demônio. O Prota só queria voltar para o seu quarto. O Rei Demônio já pergunta se o nosso meninão estava se sentindo melhor. Ele diz que sim e já pede desculpas pelo seu atraso. O Rei Demônio fala que estava tudo bem e sabe que não foi de propósito. Na verdade, foi de propósito sim. O cara tava se cagando por causa dos generais e ele nem queria ir a essa tal reunião. Por isso, ele se atrasou. Até que chega um demônio servindo uma bebida para o nosso meninão. A melhor coisa que eles tinham nesse reino era o vinho. O vinho de lá era muito bom. Foi por conta da bebida que o Prota compareceu a esta reunião. Senhores, temos mais um soldado. Mas para a infelicidade dele e de todos,
na verdade, não era álcool. Era só um suco de uva mesmo, já que o Prota estava doente e não podia beber, né? O Prota fica decepcionado por conta que ele só estava tomando suco de uva, enquanto no copo dos outros parecia vinho. O Prota estava sendo discriminado, meu parceiro. O Rei Demônio manda o Prota parar e fala que ele ordenou isso, já que ele sabia que o Daemon amava bebidas alcoólicas. O nosso meninão pergunta, né, o motivo disso aí. O Rei Demônio pergunta se ele realmente não sabia o motivo. O Prota já se caga todo, achando que descobriram o segredo dele, que na verdade ele é uma farsa, e pensa que essa reunião na verdade era para lhe dar um ultimato. O Rei Demônio manda o nosso protagonista ficar calmo e fala que a reunião era por causa do Daemon, e já manda o Sexto General apresentar o conteúdo da reunião. O Sexto General fala que até aquele momento o 12º Exército Demoníaco tem protegido os vilarejos, mas o número de diabretes aumentou significativamente, e como resultado, né, o 12º Exército sozinho não foi suficiente para proteger os vilarejos. Metade dos pequenos vilarejos foram destruídos e as pessoas restantes que moravam nesses vilarejos, né, evacuaram para os grandes vilarejos, cercado por muralhas. Já este lugar precisaria de um grande apoio, pois não dava para saber quando os monstros iriam atacar. Esses diabretes são meras falhas. Entre os demônios criados pelo Rei Demônio, eles são aqueles que não possuem nenhum tipo de consciência, agem apenas por instinto e desejo. Resumindo, falhas. O nosso meninão já se questiona, sim, e o que eu tenho a ver com isso? O Sexto General fala novamente que o número de diabretes está aumentando consideravelmente, e por isso, todo dia é uma nova guerra. E logo pergunta por qual motivo a quantidade de diabretes estava aumentando do nada. O Rei Demônio responde que era algo natural, já que eles são diabretes, que o herói morto lhe dava antes. O herói que o Daemon matou. O Prota já se caga todinho dizendo: cacete, não acredito que eles vão me matar usando essa desculpa de merda. Em primeiro lugar, quem estava tentando matar o herói foi o Rei Demônio, e agora ele queria jogar esse pepino pra mim. Eita, estranho, hein? O Prota fica olhando pro Rei Demônio pra ver se ele falava alguma coisa. O Rei Demônio olha pro nosso meninão e vê aquele olhar e pensa que era um olhar de quem estava sedento por batalha. Na verdade, era totalmente ao contrário. O Rei Demônio fala que o Exército Zero iria dar apoio nas batalhas contra os diabretes. Exatamente, o exército do Prota. E sim, o Prota ia também. O nosso meninão, escutando aqui, já se caga todo. Acho que só nesse capítulo ele já se cagou tanto, mas tanto, que eu acho que é uma diarreia. Enquanto o Prota estava nervoso, o Rei Demônio estava super feliz, achando que estava fazendo a vontade do Prota, que por algum motivo ele acha que a vontade dele era lutar até a morte. O Sexto General, vendo aquilo, já se pergunta o porquê que o Rei Demônio confiava tanto no Daemon. O quão forte ele era para o Rei Demônio confiar tanto nele. O Prota fala que seu corpo não estava nas melhores condições. O clima na sala fica tenso. Os generais se perguntam se o Prota não queria ir. Mas antes do PC tirar uma conclusão correta, né, do caso, porque sim, ele estava tentando correr. O primeiro general explica que, na verdade, pensou que o Prota daria algumas desculpas e falaria que não queria ir, depois de ouvir o relatório. Mas ele estava suprimindo o seu desejo de ir, enquanto calmamente avalia as condições de seu corpo. Pura fake news. O cara é só um cagão mesmo. O segundo general já fala: então é isso. Nossa, achei que ele era um cagão. Na verdade ele é, só tá disfarçando muito bem. Bom, o Rei Demônio fala que não precisava o Prota se esforçar muito. Era só passar um olho e liderar o Exército Zero. O Prota observou e disse: bom, já que é assim, né? Já que eu não vou precisar lutar, então tá bom. Aqui já corta pra ele indo em direção aos vilarejos, né? O cara tava na mágoa pelo simples fato de que ele estava tentando adiar sua morte, mas pelo que pareceu, esse dia finalmente chegou. Ou não, né? Bom, aqui já vemos ele tendo uma conversa com o Rei Demônio. O Rei Demônio perguntando se ele já estava arrumando as coisas e se o Prota queria ir tanto assim. Na verdade, ele estava arrumando as coisas rápido para sair do reino demoníaco. Só isso mesmo. Mas o Rei Demônio acabou pegando ele no ato. Bom, o Prota não podia simplesmente falar que estava fugindo para o Império, se bem que no Império as coisas não iam ser calmas, já que o nosso meninão tinha que lidar com o Imperador Lunático que tinha enviado ele para morrer pelo Rei Demônio.
E também tinha seu irmão que o odiava mais que tudo. Mas isso era melhor do que enfrentar uma morte certa entre os monstros, já que o Prota não podia fazer mais nada. Ele só pensa em não entrar em pânico e lembra que o Rei Demônio falou que ele não precisava entrar em batalha, só liderar o Exército Zero mesmo. E aproveitando que estava sozinho, o Prota decide abrir uma garrafa de vinho e curtir o momento, já que o Prota foi proibido pelo Rei Demônio de beber na reunião. Quando a reunião acabou, o nosso meninão foi lá e roubou a garrafa de vinho. Morre esperto. O nosso meninão começa a beber e seu subordinado já começa a ficar preocupado com o Prota, por conta que ele estava muito quieto. O nosso meninão sai da carruagem, o subordinado fala que era mais seguro o Prota ir na carruagem do que ir em cima do cavalo, já que o próprio Rei Demônio tinha falado isso. O Prota fala que, como é que é? Tu acha que eu sou maluco de ir em cima de uma besta feroz dessa? Pô, é óbvio que eu vou na carruagem. O Prota volta para a carruagem e eles chegam até o vilarejo, que estava totalmente protegido e seguro, certo? Não, estava tudo destroçado, pegando fogo, meu nobre. Até que aparece uma tonelada de diabretes. O Exército Zero já fica como? Nervoso. Eles até tentam lutar contra os diabretes, mas o Ed acaba baixando sua guarda e o monstro o ataca. Até que aparece o Daemon Aruti, o cara mais brutal do reino demoníaco. Aquele que todos tremem. Ele não é tão fraco quanto a gente pensava. O cara chega pulando em cima do monstro e o cortando ao meio. O Ed fica todo preocupado, vendo o nosso meninão coberto de sangue, e vai até o Prota. Rapidamente, o Prota aponta sua espada em sua direção, perguntando se ele era seu inimigo. O cara já se caga todo e fala que não era seu inimigo, até que o Prota recebe um ataque direto de um monstro e vai parar na casa do cacete. Menor, eu acho que o Ed vai ter um infarto, porque olha a cara desse moleque, vendo o estado do Prota. Certeza que geral falou que ele morreu, tadinho. Morreu um cacete. O cara se levantou e foi pra cima do monstro, retalhando ele todinho. E eu não tô brincando, o cara literalmente retalhou o bicho até depois dele morrer. O cara fez uma cena tão brutal que os outros monstros ficaram com medo de tanta brutalidade do nosso Prota. Até seus subordinados tremeram vendo ele fazer aquilo. O cara é foda, meus nobres. Aqui vemos esse carinha alertando o Imperador, falando que o líder do Exército Zero tinha participado da subjugação. O Imperador faz uma proposta para esse cara aí e manda ele até o reino demoníaco. E aqui fechamos o recado. Bom, eu vou ficando por aqui. Peço de coração que deixe seu like. Se inscreva no canal, vai estar me ajudando demais a melhorar a qualidade e a quantidade de vídeo que irei estar produzindo para vocês. Deixa aqui um comentário dizendo qualquer coisa, um tema, uma crítica, um elogio, vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.